Sair da zona de conforto sempre traz um incômodo característico, até porque o indivíduo costuma ter dificuldade em lidar com mudanças. O ano de 2020 trouxe ainda um desafio coletivo, empurrando a sociedade inteira de volta aos lares em razão da pandemia. Dentro de si, dentro de casa e, acima de tudo, parte de um todo, com um olhar atencioso e coletivo, não mais havendo espaço para o individualismo. O que esperar de agora em diante? A tecnologia está se tornando imprescindível para a manutenção de atividades indispensáveis para a sociedade. A advocacia assume um papel ainda mais importante na manutenção da ordem. A OAB Bahia ressignificou suas ações e continua adotando medidas para acolher a classe e minimizar os impactos decorrentes do momento que vivemos. E a sua participação é fundamental para construirmos uma advocacia cada vez mais forte. Desejamos um excelente congresso. Bom dia a todos e todas e sejam bem-vindos ao primeiro congresso online da Advocacia Baiana. Apresentamos agora o painel 22 com um tema bastante relevante, que é a OAB em defesa do Estado Democrático de Direito, que será tratado pelos ilustres palestrantes, Dr. Luiz Viana, Dr. Bruno Batista, doutora Silvia Souza e Dr. Ricardo Breyer. Meu nome é Socorro Rolim, sou advogada militante e estou presidente da OAB Subseção Paulo Afonso pela terceira gestão. E me sinto extremamente honrada em ter sido convidada para mediar um painel que, além do tema de tamanha importância, principalmente no momento em que vivemos, com os nossos palestrantes tão brilhantes, os ilustres palestrantes, e a quem eu tenho a honra de apresentar nesse momento. Então, dando início, eu tenho a honra de apresentar a nossa doutora Silvia para falar. Doutora Silvia, que é doutora Silvia, desculpa aí, porque eu tinha colocado aqui o pequeno relato, mas quero apresentar a senhora para dar início à palestra. Doutora Silvia, que é advogada e está representando aqui as mulheres no momento tão importante, né, onde as mulheres têm um lugar melhorado a cada dia, principalmente dentro da nossa OAB. Desde a gestão de Dr. Luiz Viana como presidente da OAB em Salvador, da seccional de Salvador, nós tivemos o privilégio de ser vistas de tamanha igualdade aos homens. Então, doutora, a palavra está franqueada à senhora. Bom dia a todas, todos que nos ouvem. É um prazer falar nesse congresso, primeiro congresso online da Advocacia Baiana, e já peço licença para falar, pois eu não sou baiana, eu sou de São Paulo, mas tive a honra imensa de ser convidada para estar nessa mesa, junto com o doutor Luiz Viana, doutor Ricardo, doutor Bruno e a doutora Socorro. Me sinto muito honrada em dividir essa mesa com os colegas e estar aqui para falar sobre a OAB na defesa do Estado Democrático, né? Eu parabenizo a OAB Bahia por esse evento e gostaria também de parabenizar, iniciar minha fala, parabenizando a OAB Federal por uma campanha lançada recentemente e que fala especificamente sobre a advocacia negra, e é uma campanha protagonizada pela doutora Dandara Pinho, que é da OAB Bahia, né, presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial. Essa campanha foi lançada no Facebook e fala sobre, a doutora Dandara relata sobre a sua vivência como advogada negra, atuando na esfera criminal, e eu acho que o caminho para partirmos, né, em defesa da democracia, tenho certeza, é pensar a sociedade brasileira de uma forma antirracista, igual, paritária e democrática. Então, partindo desse ponto, dessa ideia, eu inicio minha fala dizendo e relembrando uma manifestação, um manifesto lançado recentemente pela Coalizão Negra de Direitos,
que é uma articulação nacional e que envolve atualmente pelo menos 150 movimentos, organizações, coletivos dos movimentos negros nacionais. E esse manifesto tem por título a expressão: enquanto houver racismo, não haverá democracia. E para a gente pensar e debater a democracia no Brasil, tendo em vista a nossa história e a herança escravocrata, é importante que nós tenhamos a questão racial como eixo central na discussão, não como um recorte apenas. Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Transformar o racismo estrutural, sistemático da sociedade brasileira não é uma tarefa da população negra, é uma responsabilidade da sociedade e dos conjuntos das instituições brasileiras. E a OAB está imbricada nesta tarefa, está diretamente relacionada a essa transformação. No momento atual, no contexto político que nós vivemos, não bastam apenas afirmações de posições antirracistas, é preciso realmente alterar as relações de poder que efetivamente atendam, de forma que efetivamente atendam à necessidade da população negra. Afinal, nós conhecemos muito bem os números em que a população negra protagoniza no Brasil. Os números da violência, sendo a população que mais morre por letalidade violenta. O Atlas da Violência de 2019 demonstrou que a população negra foi 75,5% das pessoas mortas por letalidade e violência. Demonstrou também que a taxa de homicídio das mulheres negras aumentou 29,9% nos últimos 10 anos. Nós sabemos os números da saúde, nós sabemos os números do mercado de trabalho. O serviço doméstico é, por exemplo, a função, o trabalho que mais insere mulheres negras no mercado de trabalho ainda. Então, pensando e olhando para a sociedade brasileira e o papel importantíssimo da Ordem dos Advogados enquanto instituição, o papel do advogado que detém munus público, que detém que é essencial, constitucionalmente é essencial para a administração da justiça. Não há que se falar em democracia se não falarmos e enfrentarmos primeiro as questões que são centrais para o Brasil, como racismo, como machismo. Eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho desse manifesto que ilustra o posicionamento dos movimentos negros e o posicionamento da população negra em relação ao combate ao racismo, em relação a uma sociedade democrática. Não há democracia, cidadania e justiça social sem compromisso público de reconhecimento do movimento negro como sujeito político que congrega a defesa da cidadania negra no país. Não há democracia sem enfrentar o racismo, a violência policial, o sistema judiciário que encarcera desproporcionalmente a população negra. Não há cidadania sem garantir a redistribuição de renda, trabalho, saúde, terra, moradia, educação, cultura, mobilidade, lazer e participação da população negra em espaços decisórios de poder. Não há democracia sem garantias constitucionais da titulação dos territórios quilombolas, o respeito ao modo de vida das comunidades tradicionais, sem contaminação e degradação dos recursos naturais necessários para a reprodução física e cultural. Não há democracia sem o respeito e a liberdade religiosa. Não há justiça social sem que as necessidades e os interesses de 55,7% da população brasileira sejam plenamente atendidos. A questão racial, pessoal, ela não é uma questão de recorte, ela é uma questão central no Estado Democrático de Direito. A OAB precisa estar na vanguarda da defesa da democracia, e a gente não consegue falar em democracia ou pensar em democracia se nós não estivermos também dentro dos nossos quadros da Ordem dos Advogados, nos estados, do Conselho Federal, representados equanemente, de forma equânime, tanto em relação à paridade de gênero, quanto em relação à equidade e à representação racial.
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados tem esse ano a possibilidade de mudar isso, de estar à frente, de aprovar ações afirmativas em relação à representação equânime e que garanta a equidade racial nos seus quadros, tanto nos quadros da OAB Federal quanto nos quadros da OAB nos estados. Nós sabemos que tramitam no Conselho Federal da Ordem dos Advogados 3 propostas em relação à equidade e à representação, né? E nós defendemos as propostas que tratam principalmente da representatividade das advogadas negras, dos advogados e das advogadas negras, né? Não há que se falar em paridade sem equidade. A paridade sem equidade nos quadros de ordem, nos quadros da OAB, é simplesmente a manutenção do privilégio branco. E aqui eu peço licença para citar as palavras da minha colega Kiara Ramos, que é advogada e que é também jurista, uma grande jurista negra e cofundadora da Baumi Juristas Negras, né? A Kiara, num texto muito importante publicado recentemente na Carta Capital, diz: paridade sem equidade é manutenção do privilégio branco. A Ordem dos Advogados tem a possibilidade de sair à frente, de demonstrar que realmente assume uma postura antirracista, não só apenas no discurso, mas como também nos seus quadros, como também nas atitudes, como também na sua representação. Ter pessoas de diversos pertencimentos étnico-raciais, principalmente negros, indígenas, que são os povos originários do nosso país, que são as pessoas que construíram esse país, é uma atitude, infelizmente, uma atitude de vanguarda, e a gente tem que considerar vanguarda porque nós sabemos que a representação nas instituições públicas, principalmente nas instituições do sistema de justiça, ainda é massivamente branca. Desta forma, eu gostaria de agradecer, de encerrar as minhas palavras, pois nós temos ainda grandes palestrantes para falar, mas eu gostaria de agradecer e de deixar esta mensagem: não há democracia enquanto nós estivermos imersos no racismo, enquanto nós tratarmos a questão racial a lado, enquanto ela for marginal. Eu agradeço a oportunidade de participar desse evento. Gostaria de me desculpar, porque eu tenho, às 10 horas, eu tenho uma outra mesa para participar na Defensoria Pública do Distrito Federal. Eu vou fazer dessa cadeira mesmo, mas hoje, pelo evento, né, o advento da internet, a gente consegue estar em vários estados em questão de segundos, e às 10 horas eu tenho uma mesa, então eu vou ter que me retirar do evento um pouco mais cedo. Eu peço perdão aos colegas com quem eu tenho a honra de dividir a mesa, e agradeço imensamente por estar aqui com vocês e por poder ter a oportunidade de fazer essa fala. Muito obrigada, colegas. Muito obrigada, doutora Socorro. Muito obrigada, doutora. A senhora foi brilhante na sua colocação, num momento tão necessário de falar de um assunto tão importante e tão atual. Na verdade, essa obrigação não é só dos negros, mas de toda a sociedade. Nós todos devemos nos envolver na mesma causa, uma causa muitíssimo importante. Muito obrigada e tenham um bom dia. Agora, iremos chamar o nosso segundo palestrante, que é o doutor Bruno Batista. Doutor Bruno Batista é pós-graduado pela SMAP, sócio do escritório Batista e Vasconcelos Associados e presidente da OAB de Pernambuco. Seja bem-vindo, doutor. Fique à vontade. Nós temos 20 minutos para o senhor explanar. Muito obrigado, doutora Socorro Rolim, presidente da subseccional de Paulo Afonso, praticamente nossa vizinha aqui de Pernambuco. É uma grande satisfação poder estar nesse painel, compartilhando com a senhora, compartilhando com a doutora Silvia Souza, que fez aí uma importante exposição, principalmente fazendo esse recorte que é necessário ser feito de gênero e racial. Eu quero parabenizar a doutora Silvia aqui pela brilhante exposição. Uma grande satisfação também poder compartilhar esse painel com esses dois grandes líderes, inspiração sempre para mim.
meu querido amigo Luiz Viana, esse amigo que a Ordem dos Advogados do Brasil me deu, como eu disse, sempre inspiração para mim nos seus posicionamentos, na sua atuação. O meu amigo também Ricardo Breyer, nosso representante lá do Sul, também um presidente inspirador, corajoso, uma grande satisfação poder estar nesse painel com essas grandes figuras. Quero também agradecer aqui de início ao presidente Fabrício Castro por esse convite que muito nos honra de poder participar desse belíssimo evento. Dizer, inclusive, que se não fosse essa pandemia, provavelmente a esse momento nós estaremos juntos em Petrolina e Juazeiro, promovendo a primeira conferência estadual conjunta da história das OABs. E Pernambuco e Bahia estariam juntos nesse momento em Petrolina e Juazeiro, promovendo uma conferência estadual conjunta. Esperamos aí que essa pandemia só tenha adiado esse sonho e que no ano que vem possamos realizar esse evento, unindo ainda mais a advocacia pernambucana e baiana nesse intento. Quero também aqui agradecer a todos que estão nos assistindo e também a quem está dando aí o suporte técnico para que essa conferência, esse evento possa acontecer. Deixo aqui também meu agradecimento a todos aqueles muito atenciosos que nos propiciam aí esse momento tão importante. Estamos vivendo em tempos, o Silvio Meira, que é um paraibano, mas radicado aqui em Pernambuco, ele cita muito uma frase que, para mim, mostra um pouco do que vem acontecendo nessa pandemia. Ele diz que existem décadas onde nada acontece, mas existem semanas onde décadas acontecem. A gente está vivendo exatamente nessas semanas que décadas estão acontecendo à nossa frente. É isso que vem acontecendo com relação a essa pandemia e com relação a tudo que nos cerca. E o nosso tema aqui é um tema que eu acho de fundamental importância, muito importante realmente ser discutido, que é a questão da democracia e o papel da OAB na defesa dessa democracia. Todas as democracias, especialmente aquelas mais jovens, como a democracia brasileira, de se lembrar que nossa certidão de nascimento é de 1988, porque nós tivemos aí um período de arbítrio que foi encerrado tão somente com essa Constituição de 88, e nós somos ainda muito jovens nesse quesito. E as democracias, elas são construções permanentes, daquelas que todo dia se coloca um pequeno tijolo naquela construção. E, além da gente colocar esse tijolo, da gente ir construindo, a gente tem que evitar que chegue outra pessoa para derrubar aquele tijolo, para tentar, porque são muitos que têm tijolo, derrubar aquela construção que está sendo feita diariamente. E os engenheiros, eles ensinam para a gente que não se erige nenhum edifício sem a gente ter uma base sólida. É preciso que a gente tenha um alicerce, onde a gente possa erigir esse edifício da democracia. E nesse nosso caso específico, essa base, esse alicerce é a Constituição. Eu acho que a defesa da Constituição, ela é absolutamente essencial para que a gente possa ter efetivamente esse edifício da democracia realmente sendo permanentemente construído. E todos nós, advogados e advogados, e hoje somos aí 1.200.000 no Brasil, ao ingressar nessa carreira, que é uma carreira tão bonita, nós nos comprometemos, o nosso juramento diz exatamente isso, a defender a Constituição e a ordem jurídica do Estado Democrático. Isso não pode ser considerado palavras ao vento, a gente não pode dizer isso tão somente por dizer, isso tem que ser realmente efetivado na prática. E, felizmente, tem sido assim. Se nós lembrarmos e pensarmos a atuação corajosa de várias advogadas, de vários advogados, principalmente durante os períodos de arbítrio, nós vamos ver como a advocacia é fundamental na defesa do Estado Democrático de Direito, como é absolutamente essencial nós termos aí a advocacia exercendo esse papel. É só lembrar, por exemplo, de Sobral Pinto, uma pessoa, inclusive, que, por sua ideologia, ele era uma pessoa conservadora na sua ideologia, mas era um defensor das liberdades e da democracia. Ele que invocou a lei de proteção aos animais para defender um alemão que estava sendo vítima de torturas aqui no Brasil. Um alemão considerado, na época, comunista,
e ele, Sobral Pinto, que não tinha nenhuma identidade com as ideias desse seu cliente, que, por sinal, o cliente onde ele não recebia honorários para isso, ele fazia isso realmente porque defendia a liberdade. Sobral Pinto defendeu para que ele não pudesse não ser mais vítima de todas aquelas torturas. E se a gente ainda retroceder ainda mais para pensar no papel da advocacia na defesa das liberdades, nós podemos chegar até a Shakespeare, que na peça Henrique VI, o personagem, né, o açougueiro, ele aconselha o líder rebelde que queria fazer um golpe, Jack Case, ele dizia, olha, a primeira atitude a fazer é matar os advogados. Se você quer fazer um golpe, comece matando os advogados, que você está começando muito bem. Então, isso demonstra a importância da advocacia na defesa da democracia e na defesa da Constituição. Todos os dirigentes de ordem, então acho que todo mundo certamente já passou por isso, é questionado de tempos em tempos com a afirmação de que, por que o OAB não se concentra tão somente nos interesses corporativos da advocacia? Porque o OAB não se concentra tão somente naqueles pontos em que a advocacia considera que são voltados ao exercício da profissão. E, felizmente, são poucos que dizem isso. Mas a resposta é muito simples. Primeiro, porque não se tratam de pautas excludentes. Não são pautas que se excluem. A OAB ela pode e deve atuar na defesa da democracia, nesses temas macro, como também atuar no exercício profissional, nos pontos mais específicos do exercício profissional. Mas, segundo e mais importante, um é pressuposto do outro. Sem democracia não existe livre exercício da advocacia. Sem democracia é impossível nós pensarmos na advocacia podendo exercer livremente o seu papel de defensora das liberdades. Então, defender a democracia para a OAB é pressuposto de defender o exercício da advocacia. É só lembrar, recentemente, isso aí na nossa história, várias vezes isso aconteceu, nos anos 60, 70 do século passado, ou seja, há pouco mais aí de 50 anos, nós tivemos restrição ao habeas corpus. Como imaginar a advocacia criminal atuando livremente com restrição ao habeas corpus? E o habeas corpus foi reintroduzido, ele foi restaurado no nosso sistema graças à atuação da Ordem dos Advogados do Brasil, à época comandada pelo presidente Raimundo Fauro, que batalhou e trouxe realmente essa restauração do habeas corpus no país. A gente tem que lembrar também que o arbítrio ele é insidioso, muitas vezes ele é sedutor, colocam o arbítrio numa embalagem assim vistosa e que pode nos enganar. Eu acho que a gente tem que estar atento principalmente para isso. Quantos golpes não foram perpetrados sob a alegação de que estava defendendo a democracia, utilizando o nome da democracia para apunhalar, para derrubá-la. E nesse século XXI, nesse período que nós vivemos hoje de pós-modernidade, não é de se esperar mais quarteladas ou tanques nas ruas. Isso não é mais característica dos golpes desse período em que nós vivemos hoje, de redes sociais, nesse período que nós vivemos hoje, dessa modernidade líquida de Bauman. Não é dessa forma que deve acontecer. Hoje, o autoritarismo ele nasce por meio de mensagens de ódio. Ele nasce por meio de discursos que são repercutidos nas redes sociais e compartilhados à exaustão. Essa é a maneira como o autoritarismo vem aparecendo durante esse nessa pós-modernidade. E eu acredito isso de forma bastante sincera. Tem outras pessoas que pensam diferente, mas eu acredito dessa forma, que não se combate fogo com fogo, que a gente não deve combater fogo com fogo. Para os discursos de ódio, para esses ataques ao regime democrático, acredito que a solução é mais democracia, respeito ao devido processo legal. A gente tem que cada vez mais fortalecer
a nossa democracia nesse aspecto, e não combater fogo com fogo, não vir com arbítrio para se combater arbítrio. É por isso que eu tenho uma crítica ao inquérito que está em tramitação no Supremo Tribunal Federal, onde se investigam ameaças à corte e aos seus integrantes. Eu acho que essas ameaças elas merecem realmente as mais severas reprimendas previstas no nosso ordenamento, mas sempre com respeito ao contraditório, ao devido processo legal, à ampla defesa, preservando também a liberdade de opinião. É importante a gente lembrar que censura prévia de triste memória ela não é prevista no nosso ordenamento. A nossa Constituição veda, inclusive, expressamente todo e qualquer tipo de censura prévia. Então, mesmo esses discursos de ódio, mesmo esses ataques que são feitos, a gente tem que ter sempre em mente a defesa do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Viver na democracia é respeitar a opinião alheia. Viver na democracia é a gente ter sempre principalmente quando a opinião é diametralmente oposta à sua. Você defender uma opinião que parece com a sua é muito fácil. Aí realmente é tranquilo. O difícil é você defender o direito da pessoa de dizer algo que você discorda veementemente. Mas viver na democracia é isso, é você defender exatamente isso. É garantir a representatividade, isso também num momento como o nosso é fundamental. Também fazer prevalecer o entendimento da maioria, mas sem sufocar os direitos das minorias. Isso não pode, de forma nenhuma, acontecer. E eu tenho certeza, eu tenho plena convicção de que a advocacia ela vai estar sempre de pé para dar voz a todos aqueles que não têm voz. Esse é o papel da advocacia. A própria etimologia da advocacia, do nome, o advocatus, é isso, é dar voz àqueles que não têm voz. Então, acredito, e aí já me encaminhando para a conclusão, porque quero ouvir aqui os palestrantes e aprender com todos eles, como eu aprendi com a doutora Silvia. Acredito que a advocacia e a OAB têm um papel fundamental nessa quadra histórica em que nós vivemos. Acredito que essa defesa da democracia, essa defesa do Estado Democrático de Direito é o papel número 1 da nossa instituição nesse momento. A democracia ela está sempre sob ameaça. Atento, o preço aí da liberdade e assim estará sempre a defesa do Estado Democrático, sem ideologia, sem partido político, na defesa da nossa Constituição. Muito obrigado a todos, é uma grande honra poder estar aqui com todos vocês. Meu grande abraço à advocacia baiana, nossos irmãos baianos, e espero que em breve possamos estar juntos presencialmente. Grande abraço a todos. Muito obrigada, doutor Bruno, pela excelente palestra. É verdade, a democracia é uma construção diária e que nós temos que ter muito cuidado para que não chegue alguém querendo derrubar essa construção que foi tão difícil. Foi a duras penas que nós conseguimos essa construção. E devemos, dia a dia, continuar velando pela nossa democracia. Muito obrigada e tudo de bom para o senhor. Em breve nos veremos. Agora tenho o prazer de chamar como palestrante, a palestrar nesta manhã, abrilhantando nosso painel, doutor Ricardo Braia, advogado criminalista, doutor em Direito Penal pela Universidade de Sevilha, na Espanha, professor de Direito de Processo Penal, membro honorário da Academia Brasileira de Filosofia e presidente da OAB do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia, Maria do Socorro, nossa presidente da subseção de Paulo Afonso. É um prazer conhecê-la. Prazer também estar sob a sua tutela da mediação desse nosso painel. Eu quero também saudar ao nosso presidente da seccional de Pernambuco,
presidente Bruno Batista, um grande amigo que a Ordem também me deu, uma pessoa sensível, um homem de ordem, identificado com as bandeiras da nossa instituição e, acima de tudo, um grande amigo que, como eu disse, a Ordem às vezes nos tira da família, nos tira do escritório, nos tira das vidas sociais que temos, mas ela entrega, em troca, amigos que se perpetuam no tempo. Acho que esse é o maior pagamento que a Ordem pode nos dar. Então, Bruno, é um prazer ter te conhecido e, acima de tudo, saber de todo o teu trabalho aí dentro da nossa OAB de Pernambuco, maravilhoso. Um abraço grande, um beijo no coração. Ao nosso vice-presidente, Luiz Viana, né, o nosso querido vice-presidente, nosso sempre presidente da Seccional da Bahia. Eu quero dizer, Viana, que eu estava há poucos dias lendo esse livro teu aqui, sobre Rui Barbosa. Eu sempre estou buscando inspirações quando tu me deste lá no Conselho Federal e demonstra aí a importância da história dos grandes homens de ordem. Então, eu quero também te agradecer por todo o trabalho que tem sido feito como diretor dessa instituição, cuidando da advocacia brasileira, buscando sua independência, mas, acima de tudo, também a amizade que nasce desta nossa OAB. Muito obrigado também, Viana, por estar junto conosco nessa caminhada, nesse momento da quadra nacional. Eu quero saudar o nosso presidente da seccional da Bahia, Fabrício de Castro, agradecer o convite de estar no primeiro congresso online da advocacia baiana. Eu sempre tenho dito e falei para o Fabrício de que a pandemia nos tirou muitas coisas difíceis, mas também nos colocou outras importantes. Eu acho que um evento como esse, online, assim como nós fizemos aqui a nossa conferência, democratiza o debate. Além da necessidade de nós estarmos todos juntos presencialmente, a gente poder confraternizar, que isso é muito bom, esse calor humano, também nós temos na nossa essência esse trabalho da virtualização que a pandemia nos trouxe e que deu à tecnologia um avanço muito importante. Um deles eu vejo que é essa viabilidade, nós podemos participar de todos os congressos nesse Brasil afora, levando toda a informação, levando todo o trabalho, levando reflexões por via virtual e, consequentemente, a gente consegue chegar a todos os recantos. Isso, para mim, é um ganho muito importante, os eventos online, no sentido da democratização da informação. Todos nós temos acesso. E aqui recebi sempre, quando fizemos a nossa, colegas de tão longe que dizem assim, não posso ir à capital, eu não posso ir a Salvador assistir a nossa conferência online, mas eu estou com o link e aqui a gente vai virtualizando e trabalhando e conhecendo as opiniões desse Brasil. É, sem dúvida nenhuma, para mim, uma democratização muito interessante essa da virtualização. E hoje, o desafio nosso de estar aqui é justamente esse título, OAB em defesa do Estado Democrático de Direito, tão bem colocado pelo Bruno nas suas colocações, esse papel da advocacia que se mistura com a instituição OAB na defesa da democracia. Esse Brasil, ele tem as suas particularidades, né? Nós temos hoje de vida 502 anos, né, de descobrimento do Brasil. Se nós fizermos um histórico desses 502 anos, eu busquei aqui, nós temos 388 anos de escravidão. Ou seja, desses 502 anos, 388 anos de escravidão, a cultura de não respeito ao ser humano e, acima de tudo, uma cultura de autoritarismo velado, colonial e, acima de tudo, dito como normal, muitas vezes, até que alguém conseguiu entender de que a liberdade não tem preço e todos têm que se viver livre dentro do Estado. Então, nós temos 388 anos de uma escravidão, de uma luta, de ofensas a direitos humanos, a direitos fundamentais. Passando ainda dentro desses 502 anos, nós temos 21 anos real de ditadura nesse país, ou seja, arbitrariedades, restrições de direitos, silêncio forçado, pessoas que, de alguma forma, que lutaram contra esta ditadura, que nos tirou a liberdade, um dos pilares fundamentais de qualquer Estado, também nós vivemos nesse sentido e nesse sentido. Então, de 388 mais 21 anos, são 409 anos no Brasil, praticamente de restrições de direitos e liberdades, e imposição de uma ideologia. Somado com os 502 anos, menos 409 anos, nos sobra 93 anos afastados, aparentemente, desse estado terrível de restrições e de políticas autoritárias.
Desses 93 anos, a nossa república não conseguiu ter uma estabilidade. Nós tivemos presidentes que, cometeram suicídio, outros renunciaram, outros perseguidos politicamente e caçados, e tivemos na história recente da democracia brasileira, na Constituição de 88, de 5 de outubro, já 3 pedidos de impeachment de presidentes de república. Então, consequentemente, vejam só a instabilidade emocional que viveu e vive o Brasil em 502 anos. Desses 93 anos, nunca conseguimos ter uma estabilidade. Sempre o autoritarismo esteve presente em vários segmentos da história desse país em grande escala. E aí a gente busca entender um pouquinho como, por exemplo, a história nos livrou dos grandes arbitrarismos. Acho que nós temos dentro do século XVIII um critério fundamental, que é a questão do período iluminista, que resume grandes obras literárias no sentido de dar a segurança através da liberdade, através, acima de tudo, da igualdade, da segurança jurídica. Eu vejo 3 nomes, assim, Bruno, Viana e Maria do Socorro, historicamente, que lutaram por isso. Eu vejo Montesquieu dando as independências dos poderes, os 3 poderes, né? A independência naquele sério livro Espírito das Leis, buscando na lei a segurança jurídica e não deixando questões ideológicas, religiosas ou arbitrárias antes do século XVIII, que se viveu a Europa. Eu vejo Rousseau, no Contrato Social, discutindo a fundamentação da cidadania para que se evite se ter todo o abuso desse poder por parte do Estado de ideologias. E também eu vejo Benjamin Constant, que tem um livro publicado, Princípios da Política, em 1815, que defende as liberdades civis única e exclusivamente pela Constituição e pela segurança jurídica. Então, significa dizer de que todas as incertezas históricas nos estados da Europa, até mesmo nos Estados Unidos e no Brasil, eu me arrisco a dizer que o Brasil ainda vive um período de incerteza, de uma crise, e a crise se vai pela incerteza, pela indecisão, pela insegurança. Nós não temos, na sua essência, uma linha firme, digamos assim, de uma democracia consolidada 100%, sempre se colocado em risco esse Estado democrata e direito e, acima de tudo, levando um viés populista nos seus discursos, que a gente vê em determinados momentos, por exemplo, restringindo o direito de liberdade de imprensa, restringindo o direito de liberdade de manifestação, a confusão dos conceitos entre fake news e manifestação e liberdade de imprensa, algo que nós não temos isso muito claro definido. Nós temos um inquérito no Supremo Tribunal Federal que é totalmente atípico em virtude deste Supremo Tribunal Federal, como diz o ministro Marco Aurélio no seu julgamento, ser o órgão que investiga, o órgão que expede as suas opiniões, o órgão que vai julgar, o órgão que vai sentenciar. Então, nós não sabemos claramente o que significa essa liberdade de expressão ameaçada. Nós temos um conceito de fake news, sim, nós sabemos o mal que faz, e se utiliza hoje muito as redes sociais, e nós estamos aqui hoje justamente para denegrir imagens e tentar, de alguma forma, desestabilizar a democracia. Mas também as críticas também aos regimes que nós estamos tendo nesse Brasil também se confunde com a liberdade de imprensa, e eu coloco um julgado recente no Rio Grande do Norte, em que o Tribunal de Justiça, por uma crítica que um procurador do Ministério Público Federal sofreu em virtude de uma ação, uma crítica de um colega advogado em virtude da ação em que teve o Ministério Público Federal, ele ingressou com uma queixa-crime e pediu que retirasse as publicações do ar contra a sua pessoa, o que foi deferido pelo Tribunal do Rio Grande do Norte, essa medida cautelar. Então, isso representa um precedente, esse que está no Supremo, que, na minha visão, pode sim calar muitos colegas que possam, de alguma forma, fazer uma manifestação em defesa da democracia, em defesa do arbitrarismo, ou defesa também das ações que possam vir por parte do Ministério Público contra a cidadania. Então, esse é um ponto fundamental. Então, quando Edgar Morin diz assim, muito com grande propriedade, onde nós temos uma ideia de perturbação pelo crescimento, de incertezas, a imagem de crise presume estar contrariado pelo acontecer passivo da restauração. O que ele quer dizer com isso? Nós temos que fugir, né, da política que busca, de alguma forma, tentar não dar um norte correto, uma certeza possível nas conduções daqueles que defendem a democracia. Então, eu vejo a Ordem dos Advogados do Brasil num papel fundamental
nessa defesa, um papel fundamental de trazer a importância da segurança jurídica e da liberdade, da só liberdade física, da liberdade de manifestação, da liberdade da inclusão, onde possam estar todos juntos dentro desse papel. A OAB jamais pode ter essa inclusão. Ela tem que ser, de alguma forma, também pregar a democracia externa, mas também ter a democracia interna. A OAB tem que saber ouvir a todos aqueles que estão, os nossos presidentes, que estão no dia a dia, próximo da advocacia de base, que representam muito a cidadania e que tem muitas ofensas às prerrogativas no seu exercício profissional, porque o advogado hoje, na defesa da democracia, ele é taxado muitas vezes como defensor da impunidade, defensor do desequilíbrio social. Isso não é verdade. O advogado defende a segurança jurídica. E ao defender a segurança jurídica de um cliente, ele está defendendo aqueles princípios que estão dentro da Constituição Federal de 88. E por isso que a OAB, mais do que nunca, tem que ter as suas políticas importantes de defesa e assistência às prerrogativas dos advogados, a levar a todo o cunhão de poder conversar com essa advocacia e poder dar toda essa segurança. Porque eu tenho entendido que muitos advogados que nos procuram, muitas vezes estão na linha do fronte e, consequentemente, não conseguem ter força para vencer o arbitrarismo. O arbitrarismo que hoje muitos doutrinadores chamam travestido de um arbitrarismo virtual, ou seja, o arbitrarismo da imposição. E aqui eu falo quando nós trabalhamos muito essa temática da virtualização da justiça, o acesso da justiça virtual. Esse é um tema fundamental que a OAB tem que se posicionar junto ao Conselho Nacional de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, dos limites da virtualização, porque a virtualização é um avanço, é importante, nós estamos usufruindo dela aqui, mas quando se trata de direitos fundamentais que mantêm o Estado Democrático de Direito, e um deles é o devido processo legal, é o direito do contraditório, é o direito ao acesso da justiça, nós temos mais do que nunca também dizer que o Estado é diferente do privado, que toda a sua estrutura tecnológica que tem o Estado para oferecer as chamadas audiências virtuais ou simplesmente a justiça virtual, consequentemente, o privado não tem. E muitos colegas advogados não têm esse acesso remoto tecnológico e têm que ser ouvidos quando não puderem, de alguma forma, fazer uma audiência virtual ou não puderem representar numa sustentação oral virtual. O Brasil é desigual, né? O Brasil ele tem fendas... Pois não? Que infelizmente estamos com o nosso tempo se vencendo. 2 minutos para o senhor, para as razões finais, infelizmente. Está ótimo. Mas eu quero dizer assim, que todas essas dificuldades, a OAB luta eternamente nessa defesa da democracia, e acho que defender a democracia significa defender também a liberdade da nossa profissão, Bruno e Viana. Nós representamos e nós temos que ter força. E eu sempre tenho dito de que nós não podemos perder essa esperança. E aí eu busco em Nietzsche uma coisa que eu sempre gosto muito, que ele diz o seguinte: a única profecia válida, a única profecia válida que nós todos temos é a retrospectiva. E eu quero dizer que a nossa retrospectiva que eu falei aqui é de um Estado que nasceu com base no abuso, no autoritarismo, que tem 502 anos, e que viveu 409 anos nessa escuridão, e que tem 93 anos lutando cada vez mais para fundamentar essa democracia. E a OAB tem esse papel junto com as entidades. Por isso, mais do que nunca, a independência da OAB. A OAB não tem partido, a OAB não tem lado. O que a OAB tem é buscar respeitar os princípios constitucionais. O nosso norte é a Constituição Federal. E as bandeiras partidárias, as bandeiras da política que contaminam qualquer discurso e contaminaram agora também o tema do coronavírus tem que estar longe da nossa instituição, porque só assim nós vamos ter independência para agir em nome da democracia, em nome da representatividade dos advogados, que é o bem maior nosso, que são as nossas prerrogativas. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Ricardo, pela palestra tão esclarecedora em defesa da democracia. Foi um prazer enorme conhecê-lo, mesmo que virtualmente. Agora, continuaremos com o nosso painel, e nosso palestrante é o meu professor. Vou pedir a ele para dispensar o currículo, que é enorme, e dispensar o currículo e dizer que ele é meu eterno presidente e o nosso vice-presidente da OAB Nacional, doutor Luiz Viana, está com a palavra mesmo.
Obrigado, Socorro Rolim. Bruno, Ricardo, precisamos combinar um evento lá em Paulo Afonso, presidido por Socorro Rolim. Ela transformou a subseção. A subseção tem uma história que é marcada antes e depois de Socorro Rolim. E essa pequena gigante fez essa transformação não apenas na parte física, porque ela fez a série mais bonita das subseções da OAB da Bahia, mas ela mudou a alma e o espírito da advocacia de Paulo Afonso, trazendo uma liderança firme, mas ao mesmo tempo acolhedora. E eu a considero hoje mais do que um amigo, uma irmã. Sempre bom lhe ver, minha irmã Socorro Rolim. Doutora Silvia Souza, foi ótimo ouvi-la. Muito obrigado pelas palavras. Eu quero lhe dizer que, na qualidade de advogado e de dirigente de ordem, eu apoio a paridade com equidade, como é a proposta que os movimentos negros estão fazendo. Tenho defendido no Conselho Federal que é preciso ações afirmativas para a inclusão de todos e todas aqueles e aquelas que queiram participar da nossa instituição. Então, pode levar esse recado de que vocês contam comigo e da maneira que eu puder ajudar. A doutora Silvia Cerqueira é a presidente da Comissão da Igualdade. Fizemos ontem uma bela reunião. O doutor André, que é conselheiro do Ceará, tem feito também um grande trabalho de defesa da participação negra na OAB. Então, conte comigo e foi muito bom ouvi-la neste painel. Meu presidente Bruno Batista, que alegria poder estar consigo, vê-lo com saúde, abraçá-lo pessoalmente nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, especialmente você pelas perdas que tem sofrido, e dizer que nós estamos caminhando juntos. Nós vamos sair dessa pandemia. Espero que a gente... Algumas pessoas estão dizendo que esperam sair melhores. Eu não sei se espero sair melhor, mas eu espero sair com mais aprendizado. Esse momento de tanta dificuldade tem que, no mínimo, servir para a gente aprender alguma coisa, né? E eu tenho tentado aprender o que verdadeiramente importa. Por exemplo, mais importante de tudo, a vida, as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente quer bem, mas também o amor e a amizade. E a amizade é uma forma de amor. E eu considero você, meu querido amigo Bruno, um amigo, assim como o presidente Breia, que representa tão bem a advocacia do Rio Grande do Sul e a advocacia do nosso país. Muito bom vê-lo saudável e à frente da instituição, Breia. Tenho certeza que nós três e nós todos, presidentes, vamos continuar essa caminhada neste momento de grande dificuldade. Eu gostei muito da palestra dos três que me antecederam. Eu vou fazer pouquíssimas colocações, apenas para ajudar a minha própria reflexão. Eu penso que a gente pode tentar dividir a atuação da OAB e a contribuição da OAB na democracia em duas partes separadas. Aquilo que significa a atuação da advocacia e aquilo que significa a atuação da instituição, né? Eu penso que nós todos, advogados e advogadas, basta que sejamos advogados e advogadas na plenitude dessas palavras, na plenitude das nossas práticas, que nós estaremos defendendo a democracia. Porque não há como exercer a advocacia na defesa dos clientes, senão defendendo um pressuposto ético da democracia, que é o respeito ao outro. Os advogados e advogadas são tão temidos, né? Os advogados e advogadas sofrem tanto nos períodos pré-autoritários, exatamente porque homens e mulheres que exigem o respeito do outro, exigem o respeito a si e a seu cliente, exigem o respeito dos direitos, eles são aqueles que primeiro desagradam aos autoritários. Então, se nós conseguirmos o enfrentamento necessário para a preservação das nossas prerrogativas, nós todos, eu não estou falando da OAB, nós todos, advogados e advogadas, estaremos contribuindo para a democracia. Porque este pressuposto democrático do respeito ao outro está alicerçado num princípio ético da igualdade. Não há democracia se não houver a possibilidade do diálogo democrático, ou seja, da contraposição de posições. E a contraposição de posições só é possível com o respeito ao outro. E o respeito ao outro está alicerçado numa eticidade da igualdade. Então, vejam que a igualdade
é o fundamento último do processo democrático. E todos nós, como advogados e advogadas, na medida em que defendemos, de novo, vou repetir, o respeito ao outro, o respeito do direito do outro, nós estamos alicerçados no princípio ético fundamental, que é o da igualdade. Os gregos clássicos, lá no século IV a.C., com Cállicles, inventaram essa zorra do sufrágio, né? Os caras inventaram essa ideia de que na Assembleia, onde estão presentes todos os iguais, não havendo critério qualitativo suficiente para optar por uma proposição e por uma outra proposição contrárias, não havendo critério qualitativo, o único critério possível é o quantitativo. E por isso o sufrágio, e o sufrágio é o nome para aquelas pedras que eles usavam para fazer os votos, né? Por isso o sufrágio, a maioria, ou seja, a democracia representativa contemporânea está baseada na ideia de que as decisões devem ser tomadas com base na maioria, no princípio da maioria, que vem lá dos gregos clássicos, cujo pressuposto é a igualdade. Como eu não tenho um critério qualitativo para dizer que alguém é melhor que outro alguém, como todos são iguais, a palavra de um é exatamente igual à palavra do outro. E, portanto, não havendo um critério qualitativo para dizer que a palavra de alguém é melhor do que a palavra de outro alguém, a única forma democrática é a escolha de mais palavras, ou seja, quem mais apoiar aquela proposição, a proposição que tiver a maioria dos apoios, será a proposição que vai viger, a decisão que vai vigorar com base na maioria. E a contemporaneidade, depois da modernidade, a contemporaneidade, isso não basta que seja uma decisão majoritária, mas tem que ser uma decisão majoritária que respeite a minoritária, a maioria que respeite a minoria. E basta que nós sejamos, de novo, Breia, que é advogado criminalista, nesse momento que a gente está passando, Breia, e não começou hoje, né? E nem começou no governo Bolsonaro, nesse momento histórico que a gente está passando, os criminalistas nunca foram tão importantes, porque são os primeiros a dedo em riste dizer que exigem que seja respeitada a Constituição e os direitos fundamentais. E Rui Barbosa, que já eu vou citar, Rui Barbosa tem uma frase incrível que eu aprendi e coloco em quase todas as minhas petições. Eu acho que todos os colegas advogados deviam começar com essa frase de Rui: quem pede um direito não pede pedindo, pede exigindo. E quem de todos nós sempre pede exigindo são os criminalistas. Aqueles que chegam diante do Estado promotor, do Estado juiz, para exigir o cumprimento das suas prerrogativas e o cumprimento do direito dos seus clientes. E esse inquérito que vocês dois fizeram referência, que está tramitando no Supremo, eu não conheço os advogados que estão advogando lá, mas eu aplaudo todo dia quando vejo alguns daqueles colegas dedo em riste diante do Supremo Tribunal Federal dizendo: me respeite, respeite o direito do meu cliente. É para isso que nós somos advogados e advogadas com prerrogativas, para que nós possamos dizer em alto e bom som, olho no olho, de igual para igual, a qualquer autoridade, do mais alto ministro do Supremo Tribunal Federal ao mais singular guarda de quarteirão. Nós somos esses homens e mulheres que, na prática, no cotidiano, no exercício das nossas funções, defendemos todos os dias, mesmo quando não sabemos, a democracia, porque defendemos o pressuposto ético fundamental da igualdade e do respeito. Rui Barbosa tem uma frase fantástica, além dessa que eu citei, que eu tinha deixado aqui separada, que casa muito bem nesse momento e casa muito bem do que vocês dois falaram e com o que a Silvia falou. Diz Rui Barbosa: o advogado pouco vale nos tempos calmos. O seu grande papel é quando precisa arrostar o poder dos déspotas, apresentando perante os tribunais o caráter supremo dos povos livres. Que coisa linda! O advogado pouco vale nos tempos calmos. E nesses tempos que nós estamos vivendo hoje, que não são nada calmos, nestes tempos que valem muito advogados e advogadas, homens e mulheres livres e independentes. E não apenas homens livres e independentes, homens e mulheres livres e independentes com essa instituição extraordinária, que é obra de um Bruno Batista, de um Ricardo Breia, de um Fabrício Castro. Obrigado, Fabrício, por me convidar para estar aqui hoje, de uma Socorro Rolim, de tantos que nos antecederam.
A OAB é uma obra coletiva extraordinária, única na história do nosso país, única talvez na história de todos os povos, porque é fruto da história de luta de homens e mulheres que nos antecederam, nos passaram o bastão e que nós tentamos, da melhor maneira possível, continuar esse caminho, essa trajetória, com o bastão iluminado na mão. Esse bastão que significa estar ombro a ombro com as grandes aspirações democráticas do povo brasileiro. A OAB está na Constituição brasileira, é a única entidade que está a única entidade da sociedade civil que está na Constituição brasileira, não é pelos belos olhos do presidente da OAB, ou do presidente da OAB de então, em 87, 88. É por uma história de luta, iniciada até antes de si mesmo, na época do IAB, porque é uma história de luta da advocacia. É por isso que a nossa instituição tem a respeitabilidade que tem, porque sempre defendeu as aspirações democráticas do povo brasileiro, arrostando, como diria Rui Barbosa, arrostando o poder dos déspotas aos tribunais. Eu tive a honra, Breia, tive a honra, Bruno, tive a honra, Socorro Rolim, de ser conselheiro do IFAM, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Recebi um processo para tombamento do antigo prédio do Supremo Tribunal Federal, no Rio de Janeiro, com uma segunda proposta, pela segunda vez, uma proposta de negativa do tombamento, porque não possuía valor arquitetônico significativo para o tombamento, como a arquitetura eclética, porque outros prédios no centro do Rio de Janeiro já estavam tombados com aquela arquitetura eclética. Pois eu converti o processo em diligência, porque aquele prédio merecia estar tombado não pela sua arquitetura, mas pela sua história. Naquele prédio iniciou o funcionamento do Supremo Tribunal Federal antes de ter esse nome, antes de estar na República. E naquele prédio, Rui Barbosa, o maior de todos, Rui Barbosa beijou a mão de um ministro do Supremo, único que lhe deu um voto a favor do habeas corpus, contra a ditadura do presidente Peixoto. Ou seja, a história da advocacia, peguemos onde queiramos. No começo do IAB, com Montezuma, Rui Barbosa, que foi presidente nosso, onde queiramos. A advocacia e a sua instituição sempre esteve na defesa da democracia. Nesse momento, só para terminar, nesse momento eu poderia falar agora muito sobre inúmeras atitudes que a OAB tem tomado. Vou citar uma, a DPF 672. Quando, no início da pandemia, os governos estavam em crise, o governo federal, com um presidente que chamou a pandemia de gripezinha, já matou mais de milhares e milhares de brasileiros. Disse que era para todo mundo ir para a rua. E os governadores do estado e os prefeitos queriam baixar regras de limitação da circulação. O presidente da República baixou uma medida provisória dizendo que qualquer restrição só poderia haver com prévia posição da Anvisa. Pois a OAB, o Conselho Federal, foi através da DPF 672 ao Supremo, e o Supremo, interpretando a federação, que é uma das grandes características do nosso país e da nossa democracia, o Supremo Tribunal Federal disse: no Brasil vigora uma federação e há divisões de competências. E no nosso país, em defesa da saúde pública, o presidente da República tem competências, o governador do estado tem competências e o prefeito municipal tem competências no âmbito da sua atuação. Basta esse exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, em que a nossa instituição lançou mão da defesa da federação, que no fundo e ao cabo era a defesa da democracia, para que as diversas instâncias democráticas pudessem fiel e plenamente exercer as suas competências. Então, eu fico muito contente, feliz, fico muito satisfeito de poder falar para meus colegas, advogados e advogadas da Bahia e do Brasil, ao lado de Ricardo Breia, de Bruno Batista, sob o comando de Socorro Rolim, falar da democracia e dizer que nós somos indispensáveis à democracia. Não é à toa o exemplo que Bruno falou do açougueiro. Não é à toa, eu vi essa semana, não me lembro exatamente quem, não é à toa que Napoleão Bonaparte dizia que, se pudesse, cortava a língua dos advogados. Não é à toa. Os déspotas detestam os advogados e as advogadas, porque os advogados e as advogadas existem
em exercendo as suas profissões, nós somos sempre democratas e defensores da democracia. Que alegria poder falar isso tudo aqui para vocês. Vou terminar, finalmente, dizendo que nós temos que estar sempre firmes na trincheira, fazendo da advocacia e da OAB um lugar de equilíbrio, um lugar de firmeza no enfrentamento, porque nós não temos partidos políticos, como disse Ricardo Breia. O que nós temos é a nossa Constituição. E na abertura deste Congresso, o ministro Carlos Aires de Brito disse uma coisa fantástica. Nesse momento de grandes desafios para o nosso país, nós já temos a saída. Está na Constituição. O que nós precisamos é mais democracia, o que nós precisamos é mais Constituição e, quem sabe, nós possamos, no futuro bem próximo, fazer uma grande campanha de amor pela Constituição. Não apenas de defesa da Constituição, mas uma campanha de amor da Constituição. É porque é na Constituição que está a democracia, a república, a federação, os direitos fundamentais, a igualdade entre todos nós, e isso que nós fazemos de melhor, a advocacia e a OAB. Que bom poder estar aqui com vocês. Um beijo no coração de todos. Obrigado, presidente Rolim. Muito obrigada, meu amigo, irmão, meu eterno professor, com quem aprendo todos os dias. Foi um prazer enorme apresentar esse quadro tão importante, com tantos palestrantes brilhantes, que esclareceu as dúvidas de quem tinha e nos assegurou cada vez mais que nós devemos lutar. O advogado não pode ser covarde, o advogado tem que enfrentar as barreiras diárias. Então, meu irmão, muito obrigada pela essa brilhante palestra, como sempre, né? Muito bom poder ouvi-lo. E agora vamos encerrar o nosso painel e agradecendo a todos os palestrantes, dizendo que logo após essa pandemia iremos sim marcar um grande evento em Paulo Afonso. Será uma honra recebê-los aqui e conto sempre com vocês, com a OAB, a quem aprendi a amar, quem encontrei tantos amigos, assim como o doutor Luiz Viana, que eu considero como uma parte da minha família, meu amigo e irmão. Então, muito obrigada a todos os palestrantes, a todos os ouvintes que acompanharam nossas palestras aqui, e também agradecer à nossa diretoria da seccional, através do nosso brilhante presidente, doutor Fabrício Castro, e de toda a diretoria, assim também como a Hermes Hilarião, o coordenador desse grandioso evento, com mais de 11 mil inscritos. Então, nós só temos que agradecer e pedir a todos que continuem e acompanhem o nosso próximo painel com o tema Sociedade de Advocacia. Até logo e tenha um bom dia para todos. Deus abençoe.